caríssimos irmãos e irmãs, nesta quarta-feira da quarta semana do tempo pascal, a liturgia nos propõe um trecho do Evangelho de João, capítulo 12, versículos 44 a 50. Eu gostaria, para a nossa reflexão, de destacar alguns aspectos desse texto. Primeiro, como acontece ao longo de todo o Evangelho de João, Jesus, no seu falar, enfatiza fortemente um aspecto relacional duplo. Duplo por quê? Porque, de um lado, a relação que ele está afirmando é a relação dele com Deus. E em relação com Deus, ele se apresenta como filho, porque ele mesmo chama Deus de Pai. Esse Pai que o enviou como luz para o mundo. Em relação às pessoas que o ouvem, o público do ambiente, no momento no qual ele fala, e nós que hoje ouvimos o Evangelho, ele se coloca como o enviado, ou seja, aquele que, vindo ao mundo, nos resgata das trevas, realizando a vontade de Deus. Esse mesmo Jesus, Filho e enviado pelo Pai, Salvador que toca a cada um de nós, se apresenta como palavra. O Evangelho de João inicia descrevendo Jesus como Logos, o verbo, a palavra. Não é? O que quer dizer Jesus, a palavra do Pai? Jesus é a palavra do Pai enquanto, com as suas palavras, com seus ensinamentos e com as suas ações, ou seja, com o complexo da sua vida, ele nos revela quem é Deus e nos conduz para dentro do plano salvífico de Deus. Nesse sentido, Jesus realiza a vontade do Pai, que não é só do Pai, porque ele não se coloca na posição de um filho passivo, que não sabe muito bem o que fazer, que não tem iniciativa e que, portanto, obedece sem questionar. Não. Ele realiza a vontade do Pai, enquanto a vontade do Pai é também sua. Ele participa, portanto, da mesma vontade. Ao realizar a vontade do Pai, então, ele se torna o mediador da salvação. Continuando ainda no texto, exatamente nessa perspectiva da salvação, vontade do Pai que Jesus realiza na história, alcançando-nos a cada um de nós, ele também alerta ao perigo de se rejeitar as suas palavras. Que, repito, não se trata simplesmente de rejeitar o que ele diz, mas o complexo da sua vida que nos diz e nos revela a vontade salvífica de Deus. No Evangelho, Jesus não está falando de crença ou não crença. Ele está falando, na verdade, da insuficiência da adesão. Ou seja, diante dele, que é a palavra salvífica de Deus, pronunciada definitivamente na história, nós não podemos simplesmente abrir os ouvidos para a beleza do que essas palavras diz, beleza com a qual intelectualmente poderíamos nos identificar, mas é necessário abrir a nossa vida para que ela seja plasmada, formada, educada segundo aquilo que essa palavra diz. A adesão é uma exigência de fé que engloba não só as nossas ideias ou boas intenções, mas a nossa vida como um todo. Com esse alerta, Jesus quer dizer para nós, de modo especial, leitores modernos do texto, que a fé pode sempre ser aprofundada e amadurecida. E o aprofundamento da fé, se não for uma experiência supersticiosa de quem procura uma bênção, um amuleto, ela é já uma experiência de salvação, porque nos reconecta com Deus constantemente quando nós olhamos para Deus a partir da vida de Jesus Cristo. Quando abrimos a nossa história para ser educada e formatada segundo o modelo de Jesus Cristo, aquele que veio para nos salvar.